noite a todos. Eu estou muito feliz com esse convite, né, de poder estar com vocês, que são meus amigos, queridos irmãos que dessa encarnação que a gente está vivendo, tão aí tumultuada, né, nesse momento. Mas graças a Deus a gente está junto, mesmo que seja online, nós espiritualmente estamos unidos. Isso que é mais bonito. Então, foi me passado aí a lição número 30 do livro Jesus no Lar, que foi psicografado por Chico Xavier e o espírito foi Néio Lúcio. Então, como eu sou um pouco curiosa e não tive a oportunidade antes, né? Eu fui fazer uma pesquisa sobre Néio Lúcio, que eu ainda não tinha me aprofundado, saber quem era esse espírito. E agora, com o auxílio da internet, ficou muito fácil, né? A gente coloca lá no Google e vem todas as informações que a gente precisa. Eu não sei se todos sabem, mas o Néio Lúcio, ele é um espírito amigo do Emmanuel. Veja que interessante, como que as amizades, esse laço de amizade nos acompanha em nossas encarnações. Aí fiquei sabendo que o Néio Lúcio era amigo de Emmanuel, e já desde lá no livro que Emmanuel escreveu 50 anos depois, ele narra, lá tem esse nome, que ele põe um C na frente, né? Não sei se fala aqui Néio Lúcius, que é os romanos assim que falava, e esse é um espírito muito bondoso, estudioso lá naquela época já, que ele se dedicava à educação. E como, assim, uma das suas tarefas que ele gostava bastante era de estar fazendo instruções para os escravos e os filhos dos escravos. Ele procurava alfabetizá-los e ajudar no conhecimento. Veja que naquela época a escola era muito difícil, né? Então, Emmanuel já narra essa amizade que ele tinha com esse espírito. Depois, quando ele escreve o livro Renúncia, novamente ele tem um personagem que é esse mesmo espírito, né, que vem, que ele narra também a vivência de Emmanuel junto com ele, que lá nesse livro da Renúncia, ele também é um educador, um professor que luta pela educação das crianças e alfabetização. Veja bem, hein, com a caminhada dele. Depois, é mais recente, os espíritos falam que ele nasceu em 1862, no Brasil, na cidade de Barra Mansa. E lá o nome dele, agora nessa última encarnação, ele se chamava Arthur Joviano. Esse senhor, ele foi muito importante em Minas Gerais na programação da alfabetização. Veja que ele está como professor novamente. E ele vem aí lutando para que as pessoas aprendam a ler e escrever. E esse programa que ele lançou, que ele fez, foi lançado em 1906. Foi um combate ao analfabetismo, que diz que foi um grande avanço lá no estado de Minas Gerais. Veja que como que é a nossa profissão e as nossas amizades, porque o filho dele, que nessa encarnação ele se chamava Arthur, o filho dele, né, ele era de uma fazenda que foi chefe do Chico Xavier, no trabalho profissional do Chico Xavier, e lá na cidade de Pedro Leopoldo. Então, veja aí os laços de amizade. E depois, esse livro tem a mensagem de Emmanuel, que aparece como introdução ao livro, a apresentação do livro, foi datada de 3/10/1949. O Arthur, que é a última encarnação desse espírito, né, Lúcio, ele desencarnou em 1934. E já em 1949, ele já estava psicografando os livros. Já tinha um livro antes, que foi o Alvorada Cristã, e muitas mensagens. Todos esses livros que ele faz, psicografado,
tudo direcionado a adolescentes e a crianças. Olha que interessante, né? Para a parte de educação, tem o Alvorada Cristã e esse Jesus no Lar, que são livros muito importantes utilizados por todos nós em nossas explanações evangélicas, né? Então, Emmanuel, na apresentação do livro, fala o quanto que é importante o evangelho no lar, porque o evangelho no lar é a mesma coisa da gente convidar Jesus para estar conosco em nossos lares. Porque quando a gente estuda o evangelho no centro, a gente está chamando Jesus lá naquele lugar que nós estamos naquele momento, que é o centro espírita, ou a igreja, onde você também está estudando o evangelho. Mas quando a gente leva Jesus, quando a gente leva o evangelho no lar, nós estamos levando Jesus, facilitando a entrada de Jesus ao nosso lar. Então, por isso que ele se dedicou a essas leituras, a esses contos que eles trazem do plano espiritual. Segundo o espírito de Humberto de Campos, ele relata que na espiritualidade existem bibliotecas com obras especiais dos diálogos de Jesus com os apóstolos, que nós aqui encarnados não temos conhecimento, porque muita coisa foi perdida nesses 2000 anos que se passaram. E principalmente porque naquela época era muito difícil as pessoas anotarem, as pessoas não tinham essa possibilidade de escrever como nós temos hoje, né? Então, mas na espiritualidade existem obras fabulosas da vida de Jesus com os apóstolos. E essa lição que nós vamos falar hoje é realmente isso. É um contato de Jesus com o apóstolo João. João era um dos apóstolos mais jovens de Jesus. Acredita-se que ele tinha uma idade entre 19 e 20 anos, às vezes uns falam 18, porque até o calendário também teve um problema até chegar nos nossos dias. Mas ele era bem jovem, ele era um dos mais novos dos discípulos de Jesus. Então, João, conversando com Jesus, um dia nesses encontros, em casa, aqui não diz exatamente onde ele estava, mas acredita-se que ele estava numa residência. Talvez seja até em residência de Pedro, porque Jesus tinha muito hábito de fazer a reunião dos seus discípulos na casa de Pedro. Aqui não fala nada de onde estava, mas a gente não sabe exatamente, sabe que ele estava num encontro particular com os discípulos. E aí João pergunta para Jesus, né, qual é a maneira mais digna da gente se portar, né, da nossa postura que somos aprendiz diante do nosso próximo, no sentido de ajudar o semelhante. Como é que vai ser a nossa maneira de estar à frente quando a gente vai atrás de uma pessoa que a gente quer colaborar? E olha que bonito que é a resposta de Jesus para João, que era um mocinho naquela época, né? Então, Jesus, com toda delicadeza, respondeu para o João: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, você está beneficiando a si mesmo. Porque quando a gente pensa que a gente vai ajudar alguém, quando a gente vai conversar, quando a gente vai fazer uma entrevista, ou mesmo vai fazer um auxílio material, a gente pensa que está ajudando a pessoa somente. Mas não, nós também estamos nos beneficiando, porque há uma soma de energia. Tanto a gente cede energia, como a gente recebe as energias também. E a gente vai treinando o nosso coração e a nossa maneira de agir, no falar, no estar presente junto daquela pessoa. Então, é importante. E aí Jesus falou assim, se você quer estar bem diante da pessoa, a primeira coisa que você tem que ter é amor. Você tem que
amar, né? Então, não te esqueça de amar. O companheiro de jornada terrestre, você tem que amá-lo tanto como você queria que os outros também fizessem com você. Né? É os ensinamentos de Jesus. Amar o vosso próximo, né? De tal maneira que a gente queira que os outros também nos amem. Então, do mesmo jeito que a gente quer ser recebido, a gente também tem que fazer isso daí, tem que amar a pessoa, ter amor em nosso coração. E também Jesus fala o seguinte: para cultivar a verdade, se você quer que sempre a verdade sobre as obras de Deus, sobre o nosso modo de agir, cresça, vai em frente, vai se consolida no coração das pessoas, a gente tem que pensar muito bem qual é a verdade, para que nós, a gente não transforme o nosso jeito de falar em uma batalha para as pessoas, deixando a pessoa, às vezes, mal impressionada, às vezes a pessoa pega como uma advertência, fica meio triste. Então, a nossa obrigação é agir com cautela, para que a gente possa ter, assim, acima de tudo, paciência, compreensão, indulgência, que é uma palavra que a gente usa bastante, né? Que a gente encontra bastante nos nossos livros. A indulgência é saber perdoar e compreender as faltas do nosso semelhante que estão junto conosco. Então, ele fala que o Neio Lúcio, ele como professor, a gente percebe na personalidade que ele sempre faz uma comparação. Né? Hoje, na linguagem moderna, a gente fala assim, ele sai do abstrato para vir no concreto. Então, ele diz assim, se você vai ter que ter calma para não formar da sua vida, seus passos, numa batalha, parecendo que nós estamos andando no deserto. Depois, a gente tem que lembrar, né, que Jesus sempre nos, através do Sermão da Montanha, que a gente aprende, que ele sempre fala para a gente tem que ser bem-aventurados os mansos, os pacificadores. Isso é o mais importante na nossa vida espiritual, é conseguir o equilíbrio das nossas emoções, a fim de que o nosso trato com o nosso semelhante seja sempre de produzir o amor e a bondade. Outra coisa que ele fala sobre nós, que quando a gente quer ajudar alguém, às vezes a pessoa está enferma. Aquele pessoa doente, ele está, às vezes, reclamando, mas não é tanto de remédio que ele está precisando, mas ele está precisando muito de uma amizade, de um atendimento que possa ter um carinho com ele. Eu tive algumas experiências na minha vida. Uma vez eu estava com a minha mãe hospitalizada, num tratamento bastante assim severo, né? Que ela passou por momentos com dificuldades. E eu, num dia de muita tristeza, eu recebi a visita de uma amiga para mim, para minha mãe e eu junto que estava fazendo companhia para ela. E ela me trouxe um pedacinho de bolo que ela tinha feito na casa dela e me trouxe aquele, todo aquele carinho, mas eu gostei tanto daquele afeto que ela me deu, porque eu estava numa tristeza, vivendo um momento difícil. E ela lembrou de trazer um pedacinho de bolo para mim no hospital, que estava fazendo várias horas de companhia ali para minha mãe. Então, são pequenos atos que eu nunca mais esqueci, né? Já faz tantos anos isso, acho que já faz uns 30 anos, mais ou menos, uns 30 não, uns 25 anos, mais ou menos, que eu não esqueço daquele ato de carinho que ela teve comigo. E assim a gente imagina que os outros também vão ficar felizes quando a gente faz alguma coisa que vá atingir o íntimo daquela pessoa. Então, ainda o Neio Lúcio fala assim: lembra-te que existe bastante, que não há nos corações das pessoas quem não tem um problema difícil. Todos nós temos um problema difícil. Então, nós temos que ter conosco a cortesia. É isso que ele renata para todos nós.
nos nossos diálogos, nos nossos encontros, sermos cortês com as pessoas, sempre jovial. E acolher a pessoa, né? Quando a gente fala em acolher, eu já até fiz o gesto aqui, né? É aquele sentido que a gente vai abraçar, chegar mais próximo. Não precisa ser abraçar, que agora na pandemia não podemos, mas estar junto espiritualmente, abraçando. Lá no nosso núcleo, nós temos um dia que é a entrada dos nossos assistidos conosco, que eles vão começar a fazer o curso. E tem uma palavra na psicologia moderna, que a gente manda os nossos relatórios e se diz assim, o primeiro dia que a gente recebe os nossos assistidos para fazer os cursos, chama-se acolhimento. Aí eu achei interessante, porque o Nélio Lúcio, ele usa essa palavra, a gente tem que saber acolher, quer dizer, quando o nosso companheiro chega próximo de nós, ele tem que ser acolhido com amor e com carinho. E ele diz ainda para nós, fixa nos olhos as pessoas com quem você está conversando. Converse olhando nos olhos da pessoa. Porque se você começa a ficar olhando para outros lados, você transmite um ar de não tô nem aí, né? Mas a gente tem que estar junto, conversando olho no olho, para entender o que aquela pessoa realmente está precisando. E sempre nós nos nossos diálogos, temos que aprender a ouvir, né? Muito importante que a gente aprenda a ouvir. Porque às vezes eu, pelo menos, tenho esse grande defeito. Eu só quero eu falar. Ó, agora, estou só eu falando. Né? Mas a gente tem que aprender a ouvir aquilo que a pessoa está querendo nos dizer. Aquilo que ela está precisando. E eu tenho que ser delicado e deixar a vez para eles também se pôr naquilo que eles estão precisando mais. Né? E a gente, ó, essa aqui também vai servir para mim um pouco, porque, um pouco não, bastante, porque eu já falei que na próxima encarnação eu tenho que nascer lá no Japão, para me aprender a falar baixinho. Então, o que o Nélio Lúcio comenta é que a gente não precisa falar muito alto, né? A gente pode ter um tom de voz mais ameno, porque senão vai pensar que a gente está brigando com a pessoa que a gente está conversando, não é verdade? A gente tem que ter um tom de voz também delicado, saber a gente controlar o nosso microfone, né, nossa garganta aqui, para através de nossa palavra sempre transmitir amor e carinho, a nossa bondade. E também escolher os nossos assuntos que vamos conversar com as pessoas. Assuntos que não levam a nada, coisas banais, a gente vai tirando do nosso cardápio. A gente aprende a contar coisas positivas, fatos que aconteceram conosco, fatos que a gente tem que ressaltar, sempre coisas positivas para ajudar. E uma coisa importante, quando a gente está num diálogo com uma pessoa que vem vem até nós, às vezes elas têm vários defeitos, mas várias falhas. A gente tem que ir procurando nessa conversa ver algo de bom que tem em tudo isso. Estimular a parte positiva naquele diálogo que a pessoa faz. Louvar o trabalho da pessoa. Dar importância, mesmo que seja uma coisa muito pequena. Ressaltar no meio de toda aquela coisa, aquela tristeza, aquela amargura que a pessoa traz para nós, mas em alegria na parte que ela trouxe para nos falar sobre, às vezes, um trabalho pequeno que seja, mas que é muito importante para ele. E fugir. Nosso trabalho, a gente deve fugir do pessimismo. O pessimismo não leva a nada. A gente tem que ter sempre o otimismo para passar para as pessoas. E talvez a gente encontre pessoas que elas são muito alegres, falam disso, falam daquilo outro, do plano trabalho deles, do plano material, mas a gente vê
que é uma coisa assim, que eles estão mais preocupados com coisas passageiras. E a gente sempre deve ressaltar a parte espiritual em tudo, dando significado da nossa vida, que a nossa vida não é só a parte material, a nossa vida é a parte espiritual, é essa que vai fazer com que nós possamos atingir a plenitude na nossa evolução espiritual. E também, diante de tudo isso, Jesus, o Neio Lúcio, né, fala sobre isso, logicamente, através dos ensinamentos de Jesus, que a gente sempre deve, junto às pessoas, levar alegria. Quanto mais alegria a gente transmitir às pessoas, alegria e paz, mais a gente vai construir nas pessoas a autoestima, que se chama, o bom ânimo para as pessoas enfrentar as suas dificuldades. Nós estamos vivendo esses momentos de dificuldades. Nós precisamos sempre ver a parte positiva para que as pessoas saiam dessa tristeza que elas estão vivendo. Então, Jesus sempre exalta para nós que fala: exultai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Também, uma coisa que nós devemos nos nossos encontros é ter o sorriso no nosso rosto, né? Estarmos com o sorriso, não só o sorriso dos lábios, o sorriso nos nossos olhos, e agora com as máscaras a gente pode observar que os olhos também sorriem, né? E também o sorriso no nosso coração, transmitir para as pessoas a alegria que vai dentro de nós. Outra coisa que eu achei importante, que o Neio Lúcio desponta aqui, né, como palavras de Jesus, que a gente deve ser pontual em nossos encontros, né? Porque o pontual também dá a nossa importância para aquela pessoa que está falando ali, né? Ele está percebendo que a pessoa deu importância, marcou tal hora lá no encontro, então tal hora nós estávamos lá. Isso é um ponto positivo também, a nossa pontualidade. E ainda ele fala assim para todos nós, que as águas vivas, né, é aquele serzinho que vive no mar, né, ela é parece uma bolinha, uma bexiga transparente, mas ele fala: faça com que as águas vivas e invisíveis sejam cheias de amor para que penetrem em nosso coração. Porque através de nós conseguirmos essa energia do amor que vem de Deus, nosso Pai, dos espíritos superiores que estão a nosso lado, essa energia positiva vai fazer com que a nossa mente, o nosso coração transborde em coisas boas para quem a gente está falando, para quem a gente está citando, está atendendo. Então, a felicidade é o melhor que a gente tem que fazer para todos. A gente tem que se dedicar em cada passo que a gente for fazer alguma tarefa nessa parte do amparo às pessoas, a gente tem que procurar fazer sempre o de melhor, né? Para que as pessoas possam ser bem atendidas e sempre ter essa lembrança gostosa de estar conosco. Diante de tudo isso, João ficou ouvindo, né? E ficou meio assim, pasmado. Mestre, diante de tantas coisas, como executar tudo isso que eu estou ouvindo? Jesus sorriu, né? Passou a mão nos seus cabelos e disse: tenha boa vontade. Se você tiver boa vontade, você vai fazer isso não só agora, mas sempre, né? Você vai tendo boa vontade, você vai fazer em todos os momentos, agora, aqui, lá em outros lugares e para sempre, em toda a sua vida. É uma questão de treino,
um jeito de nós fazermos com que o nosso espírito vai sendo cada vez mais leve e mais jovial entre as pessoas do nosso convívio. Que a paz do Mestre de Jesus possa estar com todos nós. Muita alegria e muita paz. Que assim seja. Como sempre, né, fazemos os domingos na nossa casa e agora online, a gente vai para a nossa vibração, que como disse a nossa companheira Marta no início do estudo, que tenhamos uma boa vontade para direcionar o melhor, nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração para aqueles que convivem conosco e sabemos que estão necessitados de carinho, de amparo. Então vamos manter o nosso sentimento o mais elevado possível para que possamos alcançar a nossa meta. Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, envolvidos pelo Teu amor, por Tua bondade, e te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos os Seus ensinamentos, que o Senhor nos deixou com tanto carinho, com tanto amor para conosco. E gostaríamos, Senhor, nesse momento, todos nós aqui reunidos, fazer parte desse Teu amor, Senhor. E juntos, num só pensamento, num só sentimento, emanar o nosso melhor, Senhor, a todos os nossos irmãos. Quer queira onde eles estiverem, Senhor, que eles possam sentir o nosso carinho, o nosso amor, as nossas melhores vibrações, Senhor. Que, como foi falado, todos nós temos dificuldade, todos nós temos problemas, todos nós temos os nossos exercícios da vida. Por isso, juntos, nos amparando, nos fortalecendo, conseguiremos chegar, Senhor, até onde o Senhor chegou. Então, juntos, num só pensamento, gostaríamos de enviar os nossos sentimentos, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, quer sejam eles trabalhadores daquele local, ou os pacientes que estão lá para receber os cuidados necessários, Senhor. Que cada um receba o nosso afeto e o nosso melhor sentimento, Senhor. Gostaríamos também de enviar os nossos melhores sentimentos aos nossos irmãos que estão nos presídios, Senhor. Porque sabemos que ainda somos sujeitos a falhas. Que possamos enviar o nosso melhor sentimento, o nosso melhor brilho de luz, Senhor, para que eles tenham uma visão mais clara da vida. Eles busquem o melhor, Senhor, dentro deles, para que eles possam recomeçar. Que a Tua luz possa envolver os nossos irmãos que estão nos abrigos, nas casas de repouso, nos orfanatos. Que esses irmãos nossos, Senhor, possam sentir o nosso afeto através de um abraço, mesmo distante, Senhor. Que eles possam ser envolvidos pelo nosso melhor sentimento. Que, como foi falado por nossa companheira Marta, o abraço é tão potente, é tão vigoroso, que muitas vezes nos reergue, nos dando a oportunidade de continuarmos. Então, que eles possam sentir esse nosso carinho para com eles.
Abençoa, Senhor, aos nossos irmãos que estão nas ruas, baixo de pontes, viadutos. Não sabemos por que eles estão lá, Senhor. Nem temos a pretensão de julgá-los, mas queremos ampará-los, Senhor. Porque muitas vezes, mesmo não estando lá, como nós, muitas vezes nos sentimos tão abandonados, mesmo dentro de casa, Senhor. Que todos, Senhor, todos eles possam receber o nosso amparo, o nosso amor, o nosso carinho, Senhor, as nossas melhores vibrações. Que esse amparo, Senhor, se achegue a todos aos nossos irmãos que moram em nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta Terra, Senhor. Que cada um faça o melhor, Senhor, por ele mesmo e por todos os que estão ao seu redor. Pois fazendo isso, sabemos que estamos no caminho para mudar o nosso planeta, Senhor. E agradecemos mais uma vez, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade. Agradecemos a Deus por termos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados novamente, buscando o nosso aprimoramento, o nosso fortalecimento para um futuro melhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus. Que a todos os nossos amigos, protetores, que nos acompanham, nos fortalecem em nossas decisões diárias. Que possamos ter boa vontade, sempre, para fazermos o nosso melhor. E assim, damos por encerrado a nossa reunião da noite. Graças a Deus, que assim seja.